Cara, que partida difícil, cara. Que dureza pra ganhar desse time. Análise de Chelsea versus Benfica, que terminou em 1 a 0 com gol contra de Richard Rios pela UEFA Champions League segunda rodada. O Chelsea consegue até mostrar alguns sinais positivos, vocês vão entender durante o vídeo do que é que eu tô falando exatamente. Eu agradeço um pouco que Mourinho não tem tanto tempo no trabalho dele, cara. Mas a gente vai entender hoje como é que o Chelsea conseguiu bater o Benfica de Mourinho na Champions League, o que é que foi utilizado de estratégia pra isso funcionar e também alguns sinais interessantes e até alguns negativos que nós demos hoje em campo. É isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Assim, cara, eu acredito que quando a gente olha pra expectativa desse jogo, né, eu esperava que o Chelsea ia ganhar, mas não com muita vantagem. O time de Mourinho é difícil. Eu pensei que ia dar trabalho e tudo mais, mas eu não imaginei que a gente ganharia com gol contra do adversário, com erro bizarro, e a gente não conseguindo realmente produzir uma jogada de real perigo ali, né? Então, realmente isso me surpreendeu bastante. Eu achei que a gente ia conseguir pressionar mais. Achei que o Benfica ia jogar um pouco mais pra trás em campo. Não imaginei que o Benfica ia conseguir pressionar o Chelsea tanto. Então, eu achei que seria um claro jogo onde o Chelsea domina o adversário e o adversário cria algumas chances de perigo ali que quase pode ser um gol. Joga no contra-ataque. Não foi bem isso, não. Foi bem equilibrado o jogo mesmo. Até equilibrado demais, a um ponto de assustar um pouco. E tem aquela questão, né, que o Chelsea tá com problemas ali de lesão e tudo mais. Se você me acompanhasse no Twitter, @ddcorvo, você saberia desse detalhe, né? Lá, inclusive, eu falei pra vocês irem acompanhar o jogo do Galatasaray contra o Liverpool, que foi uma doideira, né? Enfim, cara, assim, eu já esperava que esses desfalques fizessem Enzo Maresca pra um caminho um pouco diferente. Quando tu olha pra formação que foi pra campo, tu percebe um pouco isso. Eu até senti um pouco que ele tava menosprezando um pouco o Benfica com a formação que ele botou em campo, mas eu entendo porque realmente não tem muita opção, cara. Não tem muito o que fazer nesse cenário. Tá realmente muito caótico o cenário atual do Chelsea. É claro, né, que a gente poderia entrar naquela conversa, que poderia usar outro jogador, enfim, cara. Poderia, por exemplo, um Mark Guilta de 9, mas eu nem sei se ele foi inscrito, inclusive, né? Enfim, todo aquele detalhe ali que poderia ter sido melhor pensado nesse cenário de Champions, mas que na hora H, quando tu vai ver, tu vê que tem um problema ali. Ele tem que poupar o camisa 9 também, porque tem a liga ainda, a coisa tá complicada por lá, então eu entendo isso. O Benfica também tem desfalques gravíssimos, ok? O Benfica não tem como completar a formação de Mourinho, a formação principal não tem como fazer, então ele teria que fazer alguma adaptação, eu imaginei. Mas ele vai pra campo com o 4-2-3-1. E agora a gente vai falar um pouquinho da formação detalhadamente. Tô aqui num site que tem as formações, o Benfica tá como 4-2-3-1 e o Chelsea também tá como 4-2-3-1, mas tá errado. O Chelsea jogou em 4-3-3, Bonanoite era parte do meio de campo, ele jogou mais à direita e Enzo jogou mais à esquerda, com o Caicedo centralizado. Foi 4-3-3 do Chelsea. Inclusive, o 4-3-3 do Chelsea ele é muito interessante porque os laterais não estão fazendo inversão, nem sobreposição, nem nada. São laterais normais. Eles sobem quando dá espaço pra criar dinâmica, pra criar uma tabela, pra inclusive abrir vantagem numérica em cima do lateral adversário. Funciona muito bem. Inclusive no primeiro tempo vocês viram muito aquele padrão onde o Chelsea ele cruza a bola de um ponta pro outro e o outro ponta tá sozinho ali, vazio, né, um espaço, que aí o ponta ele pode pegar a bola, ajeitar, mirar e bater, né? Aconteceu bastante, foi um erro do Benfica, mal organizado nessa parte. Não acredito que seja culpa do treinador. Provavelmente isso é porque ele chegou a ter muito pouco tempo, né? E os jogadores estavam perdidos ali. No segundo tempo ele meio que ajeita isso aí, ok? O Benfica foi pra com 4-2-3-1 mesmo, só que mudou no segundo tempo. No segundo tempo o Benfica foi pra 4-3-3 pra ajeitar. Inclusive no segundo tempo, essa vantagem do ponta não aconteceu mais. Ele organizou ali, provavelmente ter dado uma gritada com a galera, explicado o que eles tinham que fazer ali naquele momento, porque realmente estava dando muito espaço. Nosso ponta que saiu em vantagem muitas das vezes foi Garnacho ali, que teve, acho que as melhores oportunidades, né? E não foi muito bem nessa parte. Enfim, mais pra frente a gente conversa um pouquinho sobre ele, mas basicamente foi isso, cara. A proposta de Mourinho foi um pouco de pressão média pra alta no primeiro tempo. Não ficou muito na pressão alta, ficou na pressão média, talvez pra poupar um pouco o físico dos jogadores. Faz sentido, porque você tem 90 minutos pra poder jogar. O Chelsea é um time jovem, você não pode tentar bater de igual para igual em estamina, você pode acabar se ferrando. E o Chelsea tem muito mais reserva também pra botar em campo, que seja significativo pra eles. Então, eu entendo essa pressão média dele e tudo mais, acaba não dando certo. O segundo tempo vem com um novo plano. Mourinho é muito acostumado a fazer isso, só pra deixar claro, ok? É muito normal que no primeiro tempo o plano dele falhe e depois ele no segundo tempo corrija tudo e já seja outro time muito mais forte. É difícil você ganhar 2 tempos de Mourinho, muito, muito difícil mesmo. Todos os times que eu acompanhei dele é a mesma coisa, sempre com esse mesmo padrão. Vai pro intervalo, ele dá instruções ali e muda completamente o jeito que o time tá jogando. É muito comum mesmo, ok? Não é uma questão de um jogo, é uma questão de todos os jogos. Então, basicamente, foi isso que a gente teve, cara. Um Chelsea que propõe ataque, um Benfica que também propõe ataque. O Benfica não deu pra trás. Inclusive, no último jogo do Benfica, ele foi bem mais defensivo com outro treinador, né? Aqui já mudou bastante, o Benfica tentou bater de igual para igual e eu diria até que conseguiu, ok? Eu diria até que conseguiu. Olhando as estatísticas, fica um pouquinho mais claro, mas enfim. Eu diria que foi corrigido ao longo do tempo os problemas, né, que tava rolando ali. E
aí o jogo foi ficando mais equilibrado e no final do jogo vocês viram ali o Benfica com uma certa vantagem, né, até o fim da partida. Enfim, cara, quando você olha, por exemplo, pro segundo tempo, foi bem interessante a pressão alta, porque nesse sentido, quando o Benfica começa a subir aquela pressão, o jogo ele começa a ficar mais aberto. Então a gente tem lances de perigo do Chelsea, a gente tem lances de perigo do Benfica, mas ainda assim o Benfica parecia ganhar todas, né? Tipo, o Chelsea tentava sair, errava o passe, o Chelsea tentava fazer tal coisa. A pressão realmente tá muito forte, cara, a gente não conseguia fazer nada. Então era muito interessante, porque também o Chelsea, quando pressionava o Benfica, foi bem. Principalmente em Trubin, que tem uma qualidade com os pés bem questionável, né? Eu já falei aqui e acho que hoje ficou claro o quão ruim ele é com os pés. E a saída de bola dele com os pés é muito ruim mesmo. Ele consegue sair na pressão, ele tem um passe de longa distância interessante, mas isso não faz dele bom com os pés, cara. Ele fica extremamente desconfortável recebendo bola toda hora. Ele não tem cacoete pra ajeitar a bola, ele não sabe andar com a bola. E o jeito que Mourinho usa o goleiro ali acionado dentro do gol é moderno. Inclusive, Mourinho tava saindo na pressão o jogo inteiro, porque ele sabe que o cara vai pressionar, ele vai precisar de alguma estratégia pra isso. Mas esse goleiro que tá saindo na pressão, ele não tá jogando alto, ok? É um ponto que vocês têm que entender. Então isso aqui não é futebol 100% moderno, ok? No futebol moderno, esse goleiro ele fica mais alto em campo, então ele fica participando ali quase como um jogador na criação. Não, o goleiro tá dentro do gol. Você aciona ele dentro do gol, ele tá lá dentro do gol. E ele só vai passar a bola e ainda assim, Trubin tava sofrendo pra fazer isso. Ele só tem que ter qualidade ali pra passar uma bola pro lado. Não é muito elaborado, não é um negócio muito complexo. Não tem nenhuma complexidade como é nos sistemas guardiolistas modernos, de Pep Guardiola. Você vê ali um sistema também de Roberto De Zerbi e outros treinadores que fazem o uso do goleiro dessa forma. Não rolou isso aí, ok? Era só pra Trubin passar a maldita bola e ele tava sofrendo muito, muito com isso. O Chelsea tava ali com algum perigo na linha de saída, mas não teve nenhum grande erro ali que você nota. Acho que só um pouco de fraqueza num lado do campo. E também, cara, tem um problema bem claro no Benfica da qualidade dos jogadores. E aqui eu falo do porquê que eu não gostei muito da formação e os erros, né? Por exemplo, escolher Sudakov pra ir pra ponta. Como o Mourinho ele não tem dois dribladores pra botar na ponta e ele não confia no Shelderup, que é muito jovem ainda, ele escolhe Sudakov. E é um erro, por quê? Só tinha um lado do campo. Você olha pro Benfica, só tem o Luque Bacchio. Você vai, lança em Luque Bacchio cria perigo. Gostei, inclusive, do Luque Bacchio tava fazendo, tava arriscando bastante. Tem que arriscar mesmo, é um jogo difícil. E ele tava até indo bem, mas é com o Cucurella. Cucurella é bom marcando, é o ponto forte dele. Ele é muito bom em 1v1 e marcando ali. Ele gruda no cara, tira o espaço, acabou. Ele é difícil de passar, ele é dureza. Então, eu não acho que é uma boa escolha você explorar logo o lado onde tem um cara que é um dos melhores marcando. Então, isso aí foi um problema, porque não tem a outra ponta. Cadê o outro ponta? Não existe. Então, quando você olha pro que rolou ali dentro de campo, cara, apesar do Benfica tá trabalhando até direitinho as bolas, conseguindo trazer com algum perigo, botou alguns jogadores na cara do gol e tudo mais, não foi suficiente, porque só tinha um lado, o lado era bloqueado toda hora, e ficava girando a bola ali sem muito o que fazer, e ainda faltava esse passe mais qualificado no meio de campo, que poderia ser Sudakov. Isso aqui poderia ser um 4-3-3 com Sudakov no meio de campo. Seria muito melhor do que, né, Richard Rios. E já falando no homem, cara, a atuação dele de hoje é simplesmente inaceitável, cara. Assim, é bizarro. E eu tô falando muito do Benfica, porque eles foram protagonistas da partida, tanto negativamente quanto positivamente, cara. Porque a partida rodou pelo Benfica. Porque não faz sentido o que Richard Rios tá fazendo no jogo, cara. Ele sai na cara do gol e ele recua a bola pro goleiro, né? Parecia um recuo tão fraco que ele chutou. Nem tentou trabalhar o lance. Ah, não vou conseguir chutar, vou puxar pra trás, vou trabalhar. Não, chutou igual um animal. Tava mal na transição, tava errando tudo, tava atrapalhando os lances. Inclusive, quem tava em volta dele foi muito prejudicado com isso. E aí, chega ali no final, ele faz um gol contra patético. Patético, ridículo. Mano, sei lá, mano, é bizarro aqui. E eu não tô brincando, cara. Isso aqui é papo pra demissão, velho. Isso aqui é papo pra mandar ele embora. Porque ele não é hoje, não, cara. Ele tá jogando mal já há muito tempo. E a torcida tá puta com o Richard Rios. Pra quem não sabe, né? A torcida do Benfica tá muito puta com o Richard Rios. E não é à toa. Olha o que ele fez hoje. Enlouqueceu, velho. E aí também fica aquela crítica ao treinador por colocar ele em campo. Poderia ter ido em Barreiro, por exemplo. Poderia ter tentado. Barreiro às vezes faz uns gols da hora. Ele é bem perigoso. Barreiro poderia ser utilizado como, por exemplo, a Inter de Milão utiliza o tal do Fratesi, que é uma figura extra ali. Ele não tem aquela qualidade toda pra ficar passando bola, pra trazer aquele passe, mas ele é um cara que daqui a pouco chega ali perto da área. Então você ia pra um 4-3-3 que sobe aleatoriamente ali e deixava Barreiro de um lado, o outro do outro ali, né? Poderia começar com Alzenes e Sudakov e depois botar Barreiro ali com uma peça extra ali pra trazer um gol e deixava Rios de fora, porque ele já tava jogando mal em alguns jogos. E eu entendo o lado do treinador, é o melhor jogador que ele tem teoricamente, não? Então ele tem que tentar utilizar e talvez nos treinos ele vá bem, mas cara, isso aqui foi maluquice, velho. Isso aqui foi loucura. Ele estragou a partida sozinho. Porque se o Chelsea não faz o gol tão cedo, só pra entrar na cabeça da galera aí, né? Se o Chelsea não faz o gol ali com 18 minutos, o jogo seria outro. Porque o Chelsea teria que buscar o placar porque ele tem vantagem de elenco. E ele joga com futebol com bola no pé. Só que com o Chelsea usando um 4-3-3 mais equilibrado e abrindo o placar, o Chelsea começou a se defender. E se defendeu bem. Se defendeu muito bem, conseguiu parar os ataques ali. E aí o Benfica tem que propor jogo sem pontas criativos, sem drible, sem nada.
nada. Luke Bakio voltando de lesão ainda não tá 100%. É complicado. Não tem o que fazer. E aí ficou na ideia do treinador que ele não é nenhum treinador moderno pra ficar com a própria ideia ali, criando espaço nem nada. Ele dá um pouco mais de liberdade pros jogadores, mas ainda assim eu acho que foi bem com bola no pé. Foi bem organizado e tudo mais. O Benfica conseguiu criar alguns lances de perigo. Faltou várias coisas. Faltou altura pra buscar um cara de cabeça, que falta, né? Então, coisas que eu critiquei no meu vídeo montando elenco ali, se mostraram grandiosas pra essa derrota. Então, o Benfica faltou detalhes ali pra conseguir ganhar, mas apesar disso, eu acho que fez um jogo muito equilibrado, jogou direito, jogou bem, jogou em nível do que eu esperava e me surpreendeu na questão de bater de igual para igual. Quando a gente olha, por exemplo, para as estatísticas, por exemplo. Estatísticas do jogo, o Benfica gerou 0.86 de XG contra 0.93 do Chelsea, com 44% de posse de bola contra 56 do Chelsea. O Benfica fez 9 finalizações contra 8 do Chelsea. Teve 3 defesas do goleiro, 3 defesas do goleiro do Chelsea também, cara. 5 escanteios pro Benfica, 3 do Chelsea. O time de Mourinho também passou 400 vezes contra 512. É um número significativo, porque ele tá enfrentando um treinador guardiolista. Então, é muito interessante de você perceber isso, cara. Ele consegue realmente, né, trazer um equilíbrio, né? E cada time gerou uma grande chance também. Então, rolou um equilíbrio. De fato, não tem... Aqui não é um ponto de questionamento com isso. Rolou equilíbrio e não deveria rolar, porque o Chelsea tem um elenco melhor. Eu volto a falar. O gasto do elenco do Chelsea é muito grande. O Chelsea deveria ter ido um pouco melhor nesse sentido, mas faltou de alguns jogadores, cara. Eu vou explicar quem são esses jogadores agora, né? Vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem agora e vou tentar trazer essa galera aqui pra tentar entender ali o que faltou de cada um deles e porque que o Chelsea foi tão mal ali na questão do ataque. Enfim, antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, utilize a opção de hype, tem na aba de comentários. Se você tiver no smartphone, ok? Você me dá um hype gratuito aí na aba de comentários, já ajuda bastante o canal. E é isso, vamos seguir aqui em frente. Bom, cara, começando aqui pelo Chelsea, ok? Eu acho que tem, claro, os protagonistas e jogadores que foram mal. Vou falar aqui primeiro da parte de defesa do Chelsea, que eu acho que toda ela foi bem sólida, mas eu destaco aqui Chalobah, foi muito bem hoje, ok? Boa partida dele. O Cucurella tava muito bem nos duelos também, eu tenho que destacar aqui, eu acho que ele foi bem. No meio de campo eu destaco o Caicedo e Enzo Fernandes, a duplinha hoje atacou de novo e fez um excelente meio de campo ali. Enzo trazendo ali várias transições interessantes, vários passes de qualidade ali, gerando um lance de perigo, inclusive conseguiu botar um cara na cara do gol ali e o goleiro do Benfica fez uma excelente defesa. Caicedo tava muito atento à fisicalidade do meio de campo. Um ponto muito interessante pra você ir pro 4-3-3 que eu falei mais cedo, é porque o meio de campo do Chelsea, ele é muito físico, então se você perde o duelo e você tem mais um jogador ali no meio de campo, tu pode já tentar tirar o espaço pra pelo menos o Chelsea não criar em cima de você. E no segundo tempo isso fica mais claro, então o Caicedo já roubava uma bola e não conseguia fazer o que ele fazia ali no primeiro tempo, né, que é já continuar o lance. Foi muito interessante essa pequena mudança que rolou no segundo tempo ali, né, de ficar um pouquinho mais baixo ali no meio de campo pra poder ajudar nessa parte. Então a gente via até a Alzo, né, já ajudando nisso e a dupla foi muito bem, cara, foi muito bem mesmo. Foi digno de um jogo de Champions, né, a atuação dos dois. Eu também destaco aqui Reece James, que veio do banco jogando como lateral de fato e foi muito bem, ok? Ele veio do banco e mudou o jogo. Agora, de quem jogou mal no Chelsea, tem muita gente, velho. Tem muita gente. Meu Deus do céu, cara. Me irritei aqui com alguns jogadores. Vamos lá. Tariq Jorge em primeiro lugar. Não é 9, cara. Não parecia um 9 em campo. Não dá pra buscar. Não tava fazendo nada. Partida horrível. Ruim mesmo, assim, de fato. Agora, a gente tem o ponta Alejandro Garnacho, cara. Ele perdeu muitas oportunidades. Ele não conseguia dar um passe direito. Ele não conseguia fazer nada em campo. Ele errou lances ridículos. Foi uma partida podre de Garnacho. Podre. Ruim mesmo, assim. E quando você compara com outro ponta que tava sendo muito produtivo, né? Pedro Neto tava sendo muito produtivo pro time, fica assustador a diferença. A gente só tinha um lado também. E aqui não é por questão de falta de elenco. Esse cara foi caro. Esse cara custou caro. Esse cara deveria ser bom. Só que ele não é. É aquela coisa que eu falei sobre encaixe com o treinador. Eu falei sobre isso. Você vai jogar mais isolado e tu vai ter que construir em cima de um cara. E aí falta qualidade. Os lances que Garnacho ganha, inclusive, é porque o lateral tava ajudando ele, cara. E não porque ele tava conseguindo. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele errou tudo que ele tentou. Foi isso. Boa noite foi uma merda em jogo. Só isso. Foi ruim. Feio de assistir. Feio mesmo de assistir. Não gostei. Ele tava virando uma espécie de meio atacante ali em algum momento e tava indo mal, cara. Não gostei do que eu vi ali em Boa Noite, não. Mal também. Ele deu um chute interessante, mas também não gostei do que eu vi ali de fato, né? Temos também no banco de reserva, eu tenho que salientar, Byron Gittens, que aí você troca um palhaço por outro. É a época de Sterling e Mudryk. Você tira Mudryk, vem Sterling, Sterling faz merda. Você tira Sterling, põe Mudryk, Mudryk faz merda e tu fica nesse ciclo infinito. Aqui é Gittens com o Garnacho, né? Os dois não conseguem fazer nada em campo. Não sei explicar, velho. Não sei explicar, né? Ambos não conseguem finalizar jogadas, com uma falta de qualidade, uma falta de inteligência pra pensar o lance, tentando coisas que não vão funcionar de jeito nenhum, tá ligado? Mano, tem um chute de Garnacho que eu tô lembrando aqui. Meu Deus do céu, cara. Ah, sei lá, velho. Contratação, mano. Sei lá, mano. Espero que ele melhore, velho, porque por enquanto tá ruim pra caramba, cara. Eu acho que eu não vou falar de mais ninguém, ok? Eu acho que o resto tentou ali, fez algumas jogadas interessantes, falhou
falhou em uma parte, deixou de marcar em alguns momentos, mas o resto fez seu papel, ok? Eu não vou elogiar o goleiro do Chelsea de jeito nenhum, tô nem aí. Enfim. Agora, no Benfica, tem pouca gente que jogou realmente muito bem, porque o jogo era muito pegado, né? Mas eu vou elogiar a linha de defesa do Benfica hoje. Eu gostei dela, ok? Eu não achei ruim, não. Eu achei ela ruim taticamente no início do jogo, que tava dando muito espaço. Mas aí tem a ver com tático, não com um jogador, né? Ali foi desorganização, talvez do jeito que ele acabou treinando os caras ali. Eles entenderam alguma coisa errada e depois ele ajeitou, mas aquilo ali foi problemático. Mas não foi do jogador, né? Os jogadores fizeram o papel deles. Eu não vou citar ninguém ali como um protagonista nem nada. E eu gostei de Trubin com as mãos e detestei ele com os pés. Ele vai ficar no meio termo aqui. Não sei do que falar sobre ele, porque realmente foi esquisito. Gostei da ideia dele de colocar Ausnes um pouco mais à frente, porque Ausnes traz uma inteligência e uma finalização interessante. Eu entendo o lado dele com isso aí. Gostei de Barrenetxea no meio de campo, muito bem, equilibrando muito bem o jogo, transicionando bem o jogo, um jogador que não falha. Tava faltando um camisa 5 decente jogando com o Mourinho, cara, porque os últimos que ele teve foi terrível. O Barrenetxea tá legal, cara. Gostei do jogo dele, cara. Enfim. E por último, eu elogio aqui Pavlidis. Eu acho que Pavlidis não consegue ganhar uma bola decente pra realmente finalizar, mas as transições dele foram inteligentes. Aí parou na qualidade de que tava em volta, né? Eu fiquei revoltado um pouco. É sério, mano. Vocês notaram a quantidade de jogada que Pavlidis deixou o cara numa situação confortável, que era só continuar a jogada, e o cara foi lá destruir a jogada. É irritante, velho. Ele é muito bom realmente em transição de jogo, em criatividade. Quem tá em volta tem que fazer mais, cara. Tem que fazer mais. Eu acho que foi decepcionante ali a galerinha que tava em volta dele. Muito, muito mesmo. Enfim, não vou elogiar mais ninguém, porque ninguém que... Não vi nada de muito significativo na galera que veio do banco, nem nada. E aqui eu vou fazer a grande crítica a Rios. Foi ele que mudou o jogo. Ele foi o pior jogador da partida. Ele estragou a partida do Benfica em múltiplos cenários. Defensivamente, ofensivamente e criativamente. 3 cenários possíveis. Ele fez merda. Ele cagou o jogo. Cara, assim, não coloca mais em campo. Deixa ele um tempo fora, porque, cara, isso aqui é feio de ver, cara. Foi decepcionante ele. Não gostei da partida de Sudakov também. Achei extremamente fraco e ele tá fora de posição. Esse cara é um meia. Sudakov, ele é um misto de um meia com um pouco de ataque. Assim, então ele é um 8 e 10. Ele é 8 e 10. Ele não é ponta. Aí é a questão de entender isso, né? Eu entendo, ele dribla, legal, mas não é ponta, ele não é ponta. E eu também entendo lá do treinador, não tem ponta. Talvez deveria trazer outro jogador, né, pra Champions, ou ter confiado no jovem talento. Então, pra mim foi falho isso aí, com toda certeza, eu acho que foi bem ruim. De resto, eu não vou criticar nem elogiar ninguém. Eu acho que, de resto, quem veio do banco, tentou alguma coisa, arriscou, faltou qualidade, faltou tempo de trabalho, né? Mourinho acabou de começar. E, como eu falei, né, na prévia do jogo, no último jogo, eu falei sobre isso. Mourinho não teve tempo suficiente ainda pra ser significativo pro Benfica ser melhor que o Chelsea. Então eu esperava que o Chelsea fosse vencer exatamente por isso, né? Falta de tempo, não teve nem janela ainda, nem nada, então não dá pra esperar uma vitória dele, mas eu acho que com um pouco mais de tempo e algumas janelas aí ele pode bater de frente, hein? O futebol hoje foi muito equilibrado. Enfim, cara, eu acho que resumindo o jogo, o Chelsea não decepciona, consegue ganhar, mas alguns jogadores ficam abaixo ali. Eu gostei muito da solidez defensiva. O Chelsea é um time que tem dificuldade nisso e hoje apresentou solidez. Eu acho que talvez se fosse o elenco principal, o elenco titular, esse jogo fosse um 2-0, 3-0, com realmente 100% das peças que você podia colocar em campo, o jogo poderia ser um pouco diferente. Ok, essa é a minha visão aqui pra essa partida. Gostei da formação, gostei do estilo do jogo, eu acho que a gente foi bem nessa parte. E o Benfica foi corajoso, foi um time maior do que eu esperava. É isso, coragem do Benfica de tentar jogar de igual pra igual e até conseguir igualar estatisticamente é de se impressionar. Talvez, nos próximos jogos, o Benfica apresente muito na Champions. Por esse jogo me impressionou bastante. Enfim, eu vou terminar por aqui essa análise. É isso, rapaziada, esse aqui é o vídeo de hoje. Agradeço a todo mundo que viu o vídeo por inteiro, que deixou o like, que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado mesmo a presença de todos. É isso, tchau!